Irmãos, vamos abrir em Lucas 8. Lucas 8. No versículo 19. Hoje a gente vai ler muito sobre o livro de João. Já foi até lido hoje aqui, né? Sobre o livro de João. Mas esse livro de Lucas aqui é só para começar. Todos encontraram? Amém. Lucas 8, no versículo 19. O título é assim: A Família de Jesus. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: Estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Amém, irmãos. Amém. Aqui, irmãos, a família de Jesus, né? Fala que vieram falar para Jesus que a família dele estava procurando ele, né? A mãe dele e os irmãos dele. Mas ele falou que a família dele é aquele que faz a vontade de Deus, que ouve a palavra de Deus e executa, né? Então nós somos família de Deus, né? Que nós ouvimos a palavra de Deus, nós executamos, nós colocamos em prática, né, irmãos? Porque é isso que o Senhor quer quando a gente ouve essa palavra, é colocar em prática nas nossas vidas. Assim como também quero ler em João 7. João 7, a partir do versículo 1. A incredulidade dos irmãos de Jesus. E depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próximo à festa dos judeus, chamada a festa dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: Sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Irmãos, eu quis aqui falar sobre a família de Jesus, como ele era visto pelos irmãos dele, porque nem mesmo os irmãos dele acreditavam nele. E trazendo hoje para a sua vida, deve ter alguém na sua família também que te despreza por você ser crente em Jesus, né? Por você vir à casa de Deus. Mas eu quero dizer que também Jesus passou por isso. Os próprios irmãos dele diziam assim: se você faz isso, então para de se esconder, vai fazer aí em outros lugares para todo mundo te ver. Porque eles não acreditavam em Jesus, os próprios irmãos dele. Então, não se desanime se você tem alguém na sua família que não acredita em você, porque você serve a Deus, que não dá crédito, né? Siga, assim como Jesus fez. Todo mundo sabe que pródigo tem toda a família, tem um filho pródigo, toda a família. A gente sabe que quando ali aquele filho pródigo, ele saiu da casa do pai dele, ele falou assim: pai, dá-me a parte da minha herança, que eu vou embora, eu vou gastar tudo, eu vou para a cidade. Você vê que ele falou o que? Dá-me. Ele pediu o que era dele. Mas quando aquele jovem ele caiu em si e ele voltou, ele falou o que para o pai dele? Faz-me como um dos teus trabalhadores. Percebe a diferença? Primeiro ele falou assim: dá-me que a parte que é minha, quando ele queria ir embora. Quando ele quis voltar, ele falou o quê? Faz-me como um dos teus trabalhadores. Ele veio com humildade, porque ele aprendeu lá no mundo que não tinha nada para oferecer a ele. Glória a Deus. Então, existe uma transformação na nossa vida quando a gente chega à presença de Deus. Não pode eu vir para os pés do Senhor e ser a mesma pessoa. Não tem como, não existe. Precisa de uma mudança, nós sabemos que precisa.
precisa. E esse filho pródigo, ele se deixou ser transformado. E Jesus, irmãos, Jesus, ele contempla nossas atitudes quando nós damos um passo para estar com o Senhor. Ele vê nossas atitudes. Mas você também se lembra do irmão dele? O que foi que o irmão dele fez? O irmão dele, quando viu ele lá na casa dele, que ouviu as músicas, o irmão dele falou o quê? Eu não vou entrar nessa casa, ninguém me faz entrar. E ali ele foi bruto até com o pai dele, porque ele não queria entrar na casa. Agora imagina, se o mal era o mais novo que pediu a herança e foi embora, o mais velho devia ser uma pessoa boa, né? Mas não, ali a capa dele caiu. Ele disse o quê? Eu não entro nessa casa, porque eu estou te servindo há muito tempo e o Senhor nunca me deu nem um carneiro, nem nada para me matar. Aí vem esse teu filho aí, você vai e mata e faz festa para ele. Sabe o que acontecia com esse rapaz? A espiritualidade dele estava zero. Ele não tinha espiritualidade, esse rapaz aí. Porque na primeira oportunidade que ele teve de ser uma boa pessoa, ele não foi. Ele teve inveja do seu irmão. Então, Deus, ele procura de nós o quê? Se nós caímos, se nós fizemos algo que não agrada ao Senhor, que a gente tenha uma atitude de sinceridade, né? De falar para Deus, né? Porque o que Deus busca hoje em nós, irmãos, é sinceridade. Se a gente erra, a gente tem que ser sincero com Deus. Davi, ele errou, como nós sabemos, mas ele falou o quê? Deus, cria em mim um coração bom, cria em mim uma mente boa, uma mente pura, porque eu sou pecador. Então, nós temos que ser sinceros. Não adianta a gente fazer uma oração, a gente louvar bonito e ficar colocando debaixo do tapete, como se Deus não soubesse. Deus sabe. Deus sabe onde a gente anda, o que a gente pensa, todas as coisas, né, irmãos? Então, nossas atitudes, né? Porque todos nós pecamos, todos nós temos falhas, né? E Deus nos dá a oportunidade todo dia para melhorar. Todos os dias. Né, irmãos? Agora eu quero ler em João 21. João 21, capítulo 21, versículo 22. Primeira coisa que a gente deve fazer. 21, 22. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Irmã, essa passagem aqui quer dizer o quê? Pedro estava preocupado, sabe com quem? Com João. Preocupado com o discípulo amado. E ele falou o quê? Pedro, mas e esse daí, o que vai ser dele? Jesus olhou para ele e disse o quê? O que tu quer saber? Se eu quero que ele fique até que eu venha. Quanto a ti, segue-me tu. O que a gente entende com isso? Que a salvação é individual. Segue você a Cristo. Não importa se a sua mulher vai seguir, se seu marido vai seguir, se sua mãe vai, seu pai vai. Não importa quem vá, vai você. Entendeu? Segue você a Cristo. Não fique esperando os outros. Segue você. Começa você o caminho. Porque nós temos que seguir o Senhor. E em Mateus 4, glória a Deus, aleluia, Mateus 4, versículo 20 e 22, fala o quê? Fala assim: então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Aqui fala de quando Jesus foi chamar os seus discípulos para seguir ele. E aqui fala que imediatamente, irmãos, eles seguiram o Senhor. Aqui fala, ó, então eles, deixando logo as redes, seguiram. Se você está aqui, é porque você tem seguido o Senhor, amém? Você tem seguido o Senhor. E aqui fala, eles deixando imediatamente o barco e seu pai seguiram.
Quando a gente começa a seguir o Senhor, irmãos, a gente tem que deixar alguma coisa. A gente sempre deixa alguma coisa. Não tem como a gente vir com a bagagem arrastando tudo. Não tem, porque a Bíblia fala que quando a gente é crente, a gente é uma nova criatura. Aleluia, aleluia. A gente até falou na escola bíblica, não adianta eu querer ficar a velha Luana lá do... Não, eu sou uma nova criatura. É assim que você tem que ver a sua vida. Se você é batizado, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e se fizeram novas em Cristo. Se você é um crente batizado, não fica dando lugar para o diabo, pensando lá no passado o que você fazia, quem você era. Não. Deus ele te vê agora como uma nova pessoa. Você tem um novo registro, você é uma nova pessoa. O que passou não importa mais para Deus. Porque o batismo ele simboliza isso, a morte do velho homem. E ali, quando você sai da água, você já é o quê? Ressuscitou com Cristo, uma nova pessoa. Então, não vamos viver no passado pensando, né, quem a gente era. Não, porque depois do batismo nós somos uma nova criatura em Cristo. E quando nós estamos na presença do Senhor, como eu já disse, a gente tem que deixar algo, né? Nós não podemos trazer, nós temos que receber uma bagagem nova do Senhor. João 9:17 fala de uma história muito conhecida de vocês, que é de todos nós, né? Quando Jesus foi curar aquele cego de nascença, ele nasceu cego. Aí em João 9:17 fala assim: tornaram, pois, a dizer ao cego: tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Quem conhece essa história sabe que os fariseus, eles não queriam aceitar que aquele homem era cego e que Jesus tinha curado ele. Eles perguntaram para ele, eles perguntaram para os pais dele, fizeram um alvoroço perguntando por que ele estava enxergando. E ele dizia: ele me curou, eu era cego, ele me curou, e ninguém acreditava. Mas aqui perguntaram: quem é esse homem? Ele disse que ele é profeta. Aí eu pergunto para você: o que você tem a dizer, Jesus? Quem é Jesus na sua vida? Porque na vida daquele homem ele falou, ele é um profeta. Então, depois de tudo que o Senhor já fez na sua vida, o que você tem a dizer de Jesus? Glória a Deus, aleluia. Se alguém perguntasse para você, né? Quem é esse homem? Então, nós devemos saber por que nós vimos, por que a gente vem à igreja, por que a gente vem louvar o Senhor, por que a gente está aqui, né? Tem que saber quem Ele é na nossa vida. Não é o Deus de Davi, o Deus de Moisés, é o Deus lá de Davi. Tem que ser o seu Deus, com a experiência que você tem com Deus. Tem um momento que a gente para de viver os milagres dos outros para viver o nosso milagre. Não, agora eu quero conhecer esse Deus de milagre na minha vida. Por quê? Porque Ele fez milagres na vida das pessoas que estão aqui na Bíblia, como a gente sabe. Mas Ele quer fazer um milagre na nossa vida também. Então, é o seu Deus. Aleluia. É a sua história com Deus, é a sua experiência com Deus. Em João 8:12, Jesus ele fala o que Ele é, quem Ele é. João 8:12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. Jesus falou dele mesmo, ele disse: eu sou a luz do mundo. Aleluia. Quem me segue não andará em trevas. Irmãos, nós que seguimos ao Senhor, nós saímos das trevas, da escuridão, para a luz de Cristo. Glória a Deus. Porque nós sabemos como o inimigo, ele fazia nós de trapo, de tudo que não presta, irmãos. Então, quando nós estamos na presença de Deus, não é para viver em trevas, é para viver na luz de Deus. Aleluia. Porque Ele fala: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas.
Não anda em trevas, irmãos, quem está na luz de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Ele falou também em João 10, 14 e 15. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conheceu a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Amém. O pastor aqui é Jesus. Nós somos as ovelhas, aqui como ele fala. Então ele diz que ele conhece as ovelhas dele, ele conhece cada um de nós. Aleluia. Que estamos aqui, ele conhece todas as ovelhas do mundo, que as pessoas que acreditam em Jesus, que seguem a Jesus. E das minhas sou conhecido. Ele fala assim que nós também conhecemos ele, irmãos. Ele fala que ele é conhecido das ovelhas. Ele fala que ele dá a vida pelas ovelhas, por amor das ovelhas, que somos nós. Glória a Deus. Então, irmãos, não fica pensando assim, no momento de tristeza, que Jesus não te ama, porque aqui ele fala que ele dá a vida pelas ovelhas. Ele deu a vida. Imagina alguém morrer por mim, por amor. Alguém morrer por você por amor. Não, eu morro no lugar dele. Foi isso que Jesus fez, né? Ele morreu por nós, por amor. E esse amor, ele não acaba, porque Jesus, ele não muda. Ele é o mesmo. Nós é que mudamos. Nós é que mudamos, porque nosso coração se endurece e a gente fala, não quero mais, não vou mais para a igreja. Mas Jesus não, ele não muda não. Porque muitas vezes nosso coração é endurecido, porque a gente fica triste, porque pede alguma coisa a Deus e não recebe. E esquece de que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é melhor do que a nossa. Não tem nem comparação. Então, irmãos, não vamos desistir nunca, sabe, de vir à casa do Senhor por nada. Porque tudo que Ele fez por nós, não tem nada que a gente passe que venha fazer com que a gente venha desistir, não. Porque problemas todos nós temos, irmãos. Então, o Senhor, ele de várias formas fala na Bíblia quanto Ele nos ama. Ele fala, volte para mim, eu te remi, volte para mim, por que não se esqueceste de mim? Ele fala tantas vezes para Israel, fala para Judá, fala para o povo dele. Não é diferente com a gente, não. A gente sabe quando a gente está longe de Deus. Quem é que não sabe? A gente sabe que a gente não ora mais como antes, a gente tem mais um momento só da gente e Deus, não louva mais indo sozinho no nosso quarto, não tem mais tempo para orar. Aí começa as coisas do mundo vir, assim, trabalho, escola, e a gente começa fica assim, daqui a pouco não tem mais intimidade com Deus. Aí fica só o crente 6 horas. Ei, você ora por mim? 6 horas. 6 horas por mim? Só pedindo para os outros orar e não tem boca para orar. Tem boca, mas tem preguiça. Porque falar assim, não, a minha oração Deus não vai ouvir, não. Mas o irmão ali, Deus ouve. Pois é, irmãos, mas não é assim não. Nós temos que estar na posição, porque o Senhor, Ele fala o que na parábola das 10 virgens? Ele não deixou nada escondido da gente. Ele falou bem claro, ó, vai estar 10 se preparando para esperar o noivo. O noivo vem, só vai 5. E aí 5 sai desesperada, procurando azeite para comprar e chega, vai ficar batendo na porta e já era, já fechou. Essa parábola fala de Jesus quando Ele voltar. Porque todos nós estamos aqui na igreja, né? Todo mundo. Mas nem todos estão o quê? Se preparando igual. Aí quando Ele voltar, e agora? Agora é tarde. É por isso, irmãos, que não desperdice nenhum momento que você tiver de estar orando, de vir para o círculo de oração,
sabe, de vir para a escola bíblica. Não perca, porque esse tempo, irmão, é você se preparando. Porque eu tenho certeza de que quando a gente não vai à presença de Deus, a gente está fazendo um monte de coisa aí, secular. Um monte de coisa que não edifica em nada. Só se for muito importante, né? Aleluia, Jesus. João 9, 31. Deus. João 9, 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Aleluia. Olha, irmãos, como essa palavra ela é forte. Aleluia, Jesus. Se você é temente a Deus e você faz a vontade do Senhor, Ele ouve. Ele ouve a sua oração. Porque, se eu não me engano, acho que é em Isaías 59, fala assim, que o ouvido do Senhor não tá gravado para não poder ouvir nossa oração. Nem a mão dele colhida. Mas o versículo seguinte fala assim, mas os vossos pecados fazem separação entre Deus e vocês. A gente não pode se ajoelhar de qualquer forma. Um exemplo, a gente tem um pecado que ainda não deixou. Aí vai orar e nem toca nesse assunto. Deus não sabe disso? Deus sabe. A gente tem que ser sincero. Senhor, me ajuda, eu não quero mais ser assim. Senhor, me liberta. Sabe, eu quero ter minha mente pura, eu quero ter meu coração puro. Eu quero ser uma nova criatura, eu quero ir pro céu mesmo. Eu quero voltar, sabe, eu quero ser transformado, piscar de olhos. Então, a Bíblia fala o que? Que o Senhor, aquele que é temente a Deus e faz a sua vontade, Ele ouve. Você pode ver uma pessoa que ela sabe que ela está agradando a Deus, que ela está no caminho certo. Ela está dizendo assim, o que eu pedi para Deus, eu sei que Deus me ouve. Porque ela sabe, ela tem crédito, ela sabe que ela está no caminho do Senhor, fazendo o que agrada a Ele. Mas quem não está, não tem essa certeza. Mas também não tem coragem de confessar a Deus. Deus fiel, aleluia. Às vezes a gente fala assim, mas tantas vezes é muito difícil. Mas a gente tem que ser sincero com Ele. Porque como é que a gente vai esconder alguma coisa de Deus? Não tem como. Então, se você e eu, a gente quer que Deus escute a nossa oração, então vamos ser sinceros na nossa oração. Aleluia. Sincero. É isso que Deus espera de nós. Em João 14, 31, entre Jesus e o Pai. 14, 31. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Olha só como era Jesus e o Pai. Jesus falava assim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai. O mundo sabe que você ama o Pai? Jesus, ele se preocupava, ele falava assim, é para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Então, o mundo sabe que você ama o Pai? Como é que ele sabe? Qual é as coisas que você faz? Para o mundo saber que você ama o Pai? Jesus, ele se preocupava com isso. Ele falou, é para que o mundo saiba que eu amo o Pai. João 8, 29. Glória a Deus, aleluia. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus falava, olha só, aquele que me enviou está comigo. Ele sabia, ele está comigo. O Pai não me tem deixado só. Por quê? Porque ele sempre faz o que agrada a Deus. Se a gente sempre faz o que agrada a Deus, então a gente pode ter certeza de que o Pai sempre está conosco. Se a gente sempre está fazendo o que agrada ao Senhor. Porque nós sabemos, irmãos, que Deus, ele nos ama muito. Ele nos dá muitas oportunidades, mas a gente tem que mostrar uma atitude, né, que quer ser diferente. Né? A gente tem que mostrar uma atitude que vai ser a luz do mundo,
Quando passar na rua, as pessoas vão dizer aquele ali é um servo de Deus. Não ficar esperando pela oração dos outros, mas você mesmo ter o seu ministério de oração. Você mesmo ter o seu momento com Deus, sua experiência. Porque cada um tem uma história, irmãos. Deus seja louvado. Aleluia. Mais grande Deus. Glória a Deus. Lucas 12, versículo 4, fala assim: E digo-vos, amigos meus, não tem mais o que mata o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Isso aqui, irmãos, é Jesus falando para a gente não ficar temendo dos homens. Não ter medo, porque eles só podem matar o corpo. Mas eles não vão dizer para onde é que vai. Nossa alma vai para o céu, vai para o inferno. Porque a gente, irmãos, não tem que ficar temendo. Não sei qual é o seu temor, mas às vezes a gente tem medo. Mas não tem que temer a quem? A Jesus, porque Ele sim tem poder da nossa alma, né? Do céu para o inferno, da gente ser salvo ou não. Em João 6, 66. Aqui fala, irmãos. Desde então, muitos dos seus discípulos se tornaram para trás, já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então aqui, irmãos, eu queria perguntar, os discípulos, eles estavam voltando para trás, porque disseram que o discurso de Jesus era muito duro, era um discurso muito duro, assim, é um espírito que vivifica a carne para nada aproveita. Como assim? E começaram a sair. O que é que faz você sair? O que é que faz você voltar, querer voltar para o meio do caminho? Nós sabemos que Deus ele não se agrada de quando nós começamos o caminho e voltamos. Porque Ele fala, quem coloca a mão no arado e tira, minha alma não tem prazer nisso. Então, a gente começou, a gente tem que ir até o fim. A gente precisa ir até o fim. A gente não pode parar no meio do caminho pelas nossas lutas, pelo que quer que seja. E também Pedro falou, para onde a gente vai, só Tu tens as palavras de vida eterna. É verdade. O crente não presta nem para se desviar, eu vi um vídeo. E se ele for para o mundo, chegar lá e ficar se lembrando de Deus. Aquela palavra lá, martelando, martelando. Não tem como. Depois que você conhece a verdade, não adianta você agir como ignorante. Porque Deus, Ele tem misericórdia dos que são ignorantes, que não conhecem. Mas mesmo assim, Ele manda a oportunidade para essas pessoas também. Se recusar. Mas nós, não tem como a gente ser ignorante, não. E para o mundo, Ele sabe de tudo. Sabe de toda a verdade. Tudo tem que fazer. Então, essa passagem aqui é para que nós não venhamos voltar atrás nunca, por nada. Por nada, irmãos. Porque os discípulos, muitos voltaram atrás, mas o Senhor não se agrada. Não vamos voltar atrás. Não vamos. Vamos continuar firme com o Senhor. E em João 16, 32, fala assim: Eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Aqui, irmãos, é num momento em que Jesus ele estava para ser crucificado. E ele estava sofrendo muito. E ele disse o quê? Vai ter um momento que cada um de vocês vão para a casa de vocês e eu vou ficar só. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. O que eu quero dizer é que aqui
na igreja está todo mundo, mas chega um momento que cada um vai para a sua casa. Mas você não está só, o Pai está com você. Aleluia, Deus. No trabalho, todo mundo está lá, mas todo mundo vai embora para suas casas. Na escola, todo mundo está lá, mas cada um vai embora. Mas o Pai, Ele é o único que permanece com você até o fim. Hoje, esses jovens estão aqui. Daqui a 5 anos, eles vão se lembrar desses momentos, porque eles vão estar, cada um num estado. Mas o Pai vai estar com vocês ainda, em todo momento. Por quê, irmãos? Porque o Pai é o único que fica conosco até o fim. Até o fim. Aleluia. E Jesus, ele sabia, naquele último momento, ele falou, o Pai está comigo. E assim, quando ele se sentir triste, sozinho, ele tinha que falar, o Pai está comigo, eu não estou só. Amém, irmãos? Para finalizar, irmãos, eu queria ler aqui, agora lá em Filipenses. Filipenses 3:20, que fala, irmãos, de uma nova cidade. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, tudo aqui que até agora foi falado é sobre aqui na terra. Mas eu quero falar agora, para finalizar, de que se nós andarmos nesse caminho e formos fiéis, a nossa cidade é a Nova Jerusalém. Está nos aguardando. Nossa cidade não é a Poranga, não é São Paulo, não é Fortaleza. Nossa cidade é a Nova Jerusalém. É para lá que a gente vai, se a gente for fiel até o fim. Porque o Senhor, Ele vai aparecer no céu e vai nos levar. E Ele vai transformar o nosso corpo abatido, esse corpo cansado, esse corpo que a gente anda com Ele, que está tão cansado, tanta luta. Ele vai transformar no corpo glorioso, irmãos. Sabe o que é glorioso? Como o corpo dele. No piscar de olhos, não precisa demorar, rápido, Ele vai transformar, irmãos. É por isso que vale a pena a gente continuar esse caminho até o fim, para que a gente venha se alegrar para todo sempre com o Senhor, na presença do Senhor. Amém? Amém. E aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.